Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos aqui em mais um domingo da nossa escola bíblica dominical. Temos caminhado domingo após domingo, temos meditado nas Sagradas Escrituras, observando Jesus Cristo sendo apontado, sendo anunciado no Antigo Testamento e como isso tem trazido para nós crescimento espiritual, amadurecimento na nossa vida cristã. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por você estar domingo após domingo estudando as Escrituras, se esforçando, se empenhando para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Bom, nós estamos aqui caminhando ainda no Salmo de número 1, vamos terminar hoje o Salmo. Na semana passada nós tivemos a oportunidade de iniciarmos, a nossa lição 7, que fala sobre o Cântico do Justo, tendo como referência, tendo como base o Salmo de número 1. E antes de entrarmos na lição proposta, eu quero sempre aqui fazer as nossas considerações iniciais, falando principalmente da importância de nós desenvolvermos, uma vida diária, irmãos, de leitura, de devoção a Deus, na palavra de Deus. É importante que a gente que não sejamos cristãos pontuais, mas que possamos dia após dia termos devoção com o nosso Deus, crescermos na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, nos aplicando na leitura da palavra de Deus, lendo aí nossa revista. Não abandone sua revista. Eu tenho feito esse apelo domingo após domingo. Não pegue sua revista apenas no domingo de manhã da escola bíblica dominical, mas esteja ali lendo, esteja lendo os versículos que são apontados para nós ali no nosso dia a dia. Então é importante para que você possa crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Bom, compreender a partir dessa leitura, então, das Sagradas Escrituras, é o nosso objetivo aqui, entender a pessoa, entender a obra de Jesus Cristo, entender o seu ministério, entender tudo aquilo que as Escrituras, no Antigo Testamento, apontaram para a vida do Messias, apontaram para essa profecia que Deus faz então e que ela se cumpre. E é tão interessante a gente perceber quão importante é o Antigo Testamento para as nossas vidas, como é importante o Antigo Testamento para o nosso amadurecimento cristão. Então eu quero que você tenha sempre esse entendimento ao ler as Escrituras Sagradas, que quando você abre ali as Escrituras Sagradas, seja aonde for, seja no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, o principal objetivo é entender a pessoa, é entender a obra, o ministério, é entender a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, se nós falamos, se nós confessamos que somos cristãos, o mínimo que se espera de nós é que venhamos a ter o entendimento, então, da pessoa e da obra do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, a gente começa, então, a entrar nessa lição e eu queria ler o Salmo de número 1, que é o Salmo que tem sido a nossa base aqui, que tem sido a nossa referência nessa lição, Cântico dos Justos é o tema da lição 7. E eu queria, então, ler mais uma vez o Salmo de número 1, que vai dizer o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Senhor, muito obrigado por mais um domingo, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos permite estarmos aqui juntos, Senhor, para refletirmos sobre a Tua santa palavra, essa palavra, Senhor, que nós
temos total devoção, da qual nós nos debruçamos agora e pedimos entendimento ao Teu Espírito Santo para nos conduzir, Senhor, ao Teu querer, para nos levar, Senhor, ao entendimento claro daquilo que já foi revelado, Senhor, na Tua palavra. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas e nos conduz segundo a Tua santa vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, a gente tem caminhado domingo após domingo e a gente percebeu então, a gente dividiu então essa aula, né, essa lição 7 em duas aulas. Na aula passada então a gente pôde observar a estrutura do Salmo 1, como nós temos feito, né? Percebemos então que o Salmo 1, nós falamos que é a porta de entrada, né, para essa grande estrutura chamada de poesia hebraica, né, o livro dos Salmos. Então essa estrutura dos Salmos é conhecida como a poesia hebraica. Então a gente viu e a gente falou sobre isso, que o Salmo de número 1 é essa porta de entrada, né? E falando desse Salmo de número 1, a gente pôde perceber o grande contraste que esse Salmo vai trazer, né, para nós, trazendo ali a vida do justo, trazendo ali a vida do ímpio, e fazendo esse contraste, fazendo essa separação, trazendo ali princípios de quem segue a Deus, né, do homem justo que anda nos caminhos do Senhor, e do homem ímpio que não segue os caminhos do Senhor, que não segue os seus princípios, que não anda segundo os mandamentos do Senhor. E a gente percebeu então que esse salmo ali, ele está dividido ali em três partes, né? Ali do versículo 1 ao versículo 3, a gente viu o caminho dos justos. No versículo 4 e no versículo 5, a gente entendeu o caminho dos ímpios. E no versículo 6, então, a gente vê o juízo de Deus, a soberania de Deus, tendo ali o conhecimento dos dois caminhos e apontando ali o juízo para o justo e o juízo também para o homem ímpio. E a gente começa, então, a entender a estrutura desse salmo, a entender a mensagem, então, desse salmo. Aí a gente começa, então, a perceber quem é esse homem justo que o Salmo de número 1 vai apontar, né? A gente começa, então, isso aguça, né, o nosso querer em querer saber quem é esse homem, quem é o homem justo que o Salmo de número 1 vai apontar. E existe aqui alguém, né, uma pergunta que nós precisamos fazer, então. Será que existe alguém que possa se enquadrar, né, nas qualificações desse homem justo? Será que existe alguém ali que se enquadra dentro desses princípios que o Salmo de número 1 vai apontar? Será que a Bíblia aponta para nós quem é esse homem justo que vai apontar ali o Salmo de número 1? E é isso que nós vamos começar a caminhar agora, é isso que nós vamos começar a entender. Estamos aí indo para o tópico de número 2, que vai falar quem é o homem justo do Salmo 1. Então, vamos então ao tópico de número 2 da lição 7. Bom, irmãos, nós chegamos então ao tópico 2 da nossa lição 7, né? E o tópico de número 2 aí na sua revista, ele vai trazer para nós uma pergunta, né? Quem é o homem justo do Salmo de número 1? E é essa pergunta que nós precisamos fazer para que a gente possa, então, entender a mensagem do Salmo 1. E a gente vai começar a ler aqui alguns pontos da nossa revista. Eu queria que você pegasse sua revista aí, e na página 35, né, onde está aí o tópico número 2 da nossa lição. Eu não sei se você percebeu, mas entre o tópico de número 1 e o tópico de número 2 da nossa revista, vai vir aqui duas páginas, né, que não falam da lição 7, mas que vão dizer aqui os benefícios de pregar a Cristo a partir do Antigo Testamento. Então são duas folhinhas avulsas aí, e que essas folhas não vão passar em branco. A gente vai trazer uma aula bônus, né, quando nós terminarmos a nossa revista, né? Já estamos aí passando da metade da nossa revista, e a gente vai estar falando aí justamente sobre a obra de Cristo, o ensino de Cristo, a pessoa de Cristo, que é um estudo que a nossa revista, a revista Expressão, ela vai trazer para nós, e eu não sei se você teve a oportunidade de ler, mas é um estudo muito interessante, falando justamente sobre a pessoa de Jesus,
sobre a sua obra, sobre os seus ensinamentos, e nós vamos, então, no final da nossa revista, nós vamos voltar aqui e nós vamos aplicar essa aula falando sobre os benefícios de estudar sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo. Bom, aqui na nossa revista, no tópico de número 2, traz então essa pergunta para nós: quem é o homem justo do Salmo de número 1? Né? E a nossa revista vai apontar dizendo o seguinte: muitas vezes nos apressamos na resposta, dizendo sermos nós os servos de Deus, aqueles que colocam esses santos princípios em prática. É verdade que podemos fazer esse tipo de aplicação, porém, não podemos fazê-la em primeiro lugar, e sim como uma aplicação a partir da nossa união com Cristo. Mas não podemos imaginar que nós somos esse homem justo. À luz de Lucas 24, 44, o salmista tinha um homem em mente, esse homem justo, antes de qualquer outro e acima de todas as coisas. É Jesus. Ele é o homem bem-aventurado, o homem justo. Como podemos ter certeza disso? Não seria um tanto forçado dizer que o Salmo 1 fala sobre Jesus? Então, essa lição aqui, né, esse ponto agora de número 2, que começa com essa pergunta, apontando quem é esse homem justo, e ela diz aqui que seria certamente esse homem justo que o Salmo de número 1 aponta, não somos nós, não sou eu, não é você, não existe um justo sequer, né? Paulo vai dizer isso, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, é importante nós entendermos isso a partir de duas perspectivas, né? O salmista fala, aliás, a revista fala que nós não temos essa autoridade de dizermos que nós somos justos, né? Que nós somos esse justo que o Salmo vai apontar aqui, que o salmista vai apontar. Mas quando a gente olha a nossa união com Cristo, né, pela sua obra na cruz, essa obra então que justificou a nossa vida, essa obra que nos trouxe a justificação, e a justificação, né, se a gente pegar ali o livro de Paulo aos Romanos, a gente vai ver que a espinha dorsal desse livro de Romanos fala sobre a justificação, né, a justificação pela fé. Essa justificação que não aconteceu dentro de nós. É importante nós entendermos isso. Mas essa justificação que Paulo vai apontar ali no livro de Romanos, ela aponta essa justificação tendo se cumprido no tribunal de Deus. Então, quando a gente olha para esse salmo, nós certamente não temos a condição de falarmos e apontarmos para esse justo sendo nós. Nós não somos esse justo que o salmo aponta. Mas quando a gente olha para a nossa vida, olhando para a nossa união com Cristo Jesus e olhando para a obra que ele realizou na cruz por mim e por você, então nós podemos declarar que nós também somos justos, nós fomos justificados. Tá? Mas esse salmo não aponta para a minha vida, esse salmo não aponta para a sua vida, esse salmo não aponta para a vida de Davi, esse salmo não aponta para a vida de Abraão, de Moisés, para a vida de Paulo, para a vida de Pedro, para a vida de João, mas esse salmo ele aponta unicamente para Cristo Jesus como aquele que é o bem-aventurado, como aquele que é o justo. É por isso que é importante nós estudarmos a pessoa e a obra de Cristo, conhecermos o Senhor a quem nós servimos e o Senhor a quem nós confessamos, entender que Jesus Cristo ele foi um homem perfeito, né? Enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele foi 100% homem, mas não deixou de ser Deus. Mas enquanto ele esteve aqui, ele foi um homem justo, ele cumpriu todas as exigências, né, que o Pai tinha determinado, que o Pai decreta na sua palavra. Então Jesus, ele é esse homem justo, ele é o homem que de fato o Salmo número 1 aponta. E é importante aqui a gente entender aqui, a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, vamos dar uma olhadinha. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44, o próprio Jesus falando acerca da sua vida, ele vai dizer o seguinte:
e disse-lhes, né? Jesus aqui aparece aos seus discípulos, né? Jesus tinha acabado de ressuscitar, e ele aparece então aos seus discípulos e ele vai dizer, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, quando nós olhamos para os salmos e à luz desse texto aqui, a gente então começa a identificar e a entender que tanto o livro dos salmos como também os profetas e os livros de Moisés, né, o Pentateuco, ou seja, toda a estrutura do Antigo Testamento aponta para Jesus. Toda a escritura aponta e revela Jesus, aponta para a sua vinda, aponta para a sua obra, aponta para tudo aquilo que Jesus veio para fazer nesse mundo, aponta para a soberania de Jesus, aponta como ele sendo então o Filho de Deus, sendo aquele que é justo, que é bem-aventurado, sendo Jesus então o Senhor da nossa vida, o Senhor da igreja. E é importante nós entendermos isso, que Jesus então ele é o justo, ele é aquele que o Salmo de número 1 vai revelar. E a gente vai, dentro ainda desse ponto, nós vamos ver alguns textos no Novo Testamento que vão fazer uma ligação, que tem ali um elo com o Salmo de número 1. E a gente percebe então que quando a gente vê esse Salmo de número 1 e o Salmo de número 2, que é um salmo que vem logo a seguir, a gente precisa entender o seguinte, que antigamente esses salmos eles não eram divididos, né? Era uma única escritura. E então a gente vai entender que o Salmo de número 1 ele tem ligação com o Salmo de número 2, porque o Salmo de número 2, eu não sei se você teve a curiosidade de ler e apontar, mas a nossa revista ela aponta também para o Salmo de número 2. A gente vai ver que o Salmo de número 1 ele fala do bem-aventurado, ele fala do justo, né, que aponta para Cristo, mas o Salmo de número 2 ele é um salmo explicitamente messiânico. É um salmo que fala da vinda de Jesus e ele termina também com a palavra bem-aventurado. Se você pegar aí a sua revista, a sua Bíblia, perdão, você vai ver que no Salmo de número 2 vai dizer o seguinte: como são felizes todos os que nele se refugiam. Na outra versão da Bíblia, né, vai trazer a versão, então vai trazer a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então a gente percebe que o Salmo de número 1, ele começa falando da bem-aventurança, ele começa a mostrar esse homem que é bem-aventurado, e o Salmo de número 2, ele vai terminar falando do bem-aventurado. Então, isso aponta, cumprindo ali, né, o Salmo de número 2, cumprindo então as exigências do Salmo de número 1. Então a gente entende que Jesus, que é o Messias, ele então é esse justo, ele então é o bem-aventurado, que o Salmo de número 1 aponta, é ele que cumpre tudo ali que vem proposto no Salmo de número 1, nessa estrutura. A gente percebeu e a gente viu aqui que logo no capítulo 1 vai dizer como é feliz, né, ou como é bem-aventurado aquele que faz o quê? Que não segue o conselho dos ímpios, que não imita, né, a conduta dos pecadores e que não se assenta na roda dos zombadores. Então, a gente percebe que somente Jesus é aquele que pode cumprir todas essas exigências, que Jesus de fato é o bem-aventurado, que o Salmo vai apontar. Jesus então é o justo. E há um outro texto aqui que eu queria ler com você, que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 4, o versículo de número 34. A gente vai começar a entender também porque Jesus é o único que cumpre, né, tudo isso que está proposto no Salmo de número 1. No Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo de número 34, vai dizer o seguinte: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.
Então aqui mais um texto no Novo Testamento que aponta para a vida e para a obra de Jesus e que tem uma ligação com o Salmo de número 1. E a gente percebe então que somente Jesus era capaz de cumprir a vontade do Pai, as exigências que o Pai traz na sua palavra. É Jesus o único capaz de ser o justo que vem cumprir ali a obra que o Pai tinha proposto para ele. E esse versículo aqui vai trazer isso para nós. Ele vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, é Jesus aquele que pode então cumprir a obra do Pai. É Jesus, então, o único justo. Nós precisamos entender que nós não nos tornamos justos, irmãos, apenas pelo fato de lermos as Sagradas Escrituras. Quando a gente trazendo isso então para a nossa vida, a gente não se torna justos tendo ali uma vida indo para a igreja todo domingo, toda quarta-feira. A gente não se torna justo lendo a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Mas o que me torna justo e o que torna você justo é nós termos entendimento da obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. É por isso então que ele vai dizer no Evangelho de João, ali no capítulo 4, no versículo 34, que ele veio para concluir a obra do Pai. E somente ele poderia cumprir essa obra. Não estava na minha vida, não estava na tua vida, não estava na vida de ninguém, de nenhum homem da Bíblia, as condições de poder cumprir a obra do Pai. Mas somente Jesus, ele pôde então cumprir a obra do Pai. E eu quero aqui também ler aqui um parágrafo da nossa revista, que vai dizer o seguinte aqui, ó. Segundo parágrafo, tá? Segundo não, quarto parágrafo da lição do tópico 2, que vai dizer o seguinte: que homem ou mulher da Bíblia pode ser descrito como homem justo? Adão, Abraão, Jacó, Moisés, Davi? Nenhum deles. Jesus é aquele que não andou no conselho dos ímpios, ele não se deteve no caminho dos pecadores, ele não se assentou na roda dos escarnecedores, muito pelo contrário. Jesus se deleitou na lei do seu Pai celestial. Jesus não foi apenas completamente obediente à lei de Deus, mas ele também meditou nela de dia e de noite. Ele disse a seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então esse aqui é o texto que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de João, e a gente então a gente chega à conclusão de que Jesus então ele é esse homem, ele é o justo que o salmista vai apontar, ele é aquele que tem todas as condições, ele é aquele a quem o salmo aponta, sendo então o bem-aventurado, sendo então o justo. Ainda na nossa revista, já agora na página 36, eu quero ler aqui mais um parágrafo que vai dizer o seguinte, aqui no último parágrafo então desse tópico, que vai dizer o seguinte: assim precisamos olhar para Cristo pela fé somente e desejar que ele, o justo do Salmo 1, salve-nos do nosso pecado. Devemos também desejar que ele nos encha com o seu Santo Espírito e nos capacite a sermos como árvores plantada junto a correntes de águas, que dão frutos no tempo apropriado. Isso aqui me chamou a atenção, esse ponto, porque quando a gente começa então a trazer esse salmo para a nossa vida, e nós precisamos sempre fazer isso com a palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus, entender o que ela quis dizer no seu contexto, na sua época, mas nós precisamos trazer os princípios da palavra de Deus para serem aplicados e imputados na nossa vida. E quando a gente começa a olhar então tudo isso que o Salmo de número 1 vai trazer, essas exigências que o Salmo de número 1 vai trazer para nós, a gente começa a se perguntar, mas como então eu vou deixar de viver a minha vida, eu não vou mais poder ter relacionamento com as pessoas, né? Eu não vou poder mais conversar com um amigo de trabalho, eu não vou poder mais conversar com um amigo de faculdade. A grande questão é que quando a gente olha aqui,
Jesus, ele se assentou com os pecadores? Ele se assentou com os pecadores. Jesus, ele andava com pessoas, ele andava com gente, ele tinha cheiro de gente, ele tinha cheiro de pessoas, ele era uma pessoa de relacionamentos, mas a grande questão é que Jesus, ele não se deixou influenciar pelos ímpios, pelos zombadores e pelos escarnecedores. Jesus, em toda a oportunidade que ele tinha, ele pregava a palavra de Deus. Jesus sempre ensinava curando, Jesus sempre ensinava operando milagres, Jesus ensinava por parábolas, Jesus andava com pessoas e era o seu grande ministério trazer ensinamentos, aplicar na vida daqueles homens e daquelas mulheres que tiveram a oportunidade de estar com ele a palavra de Deus, o ensino do reino de Deus, apontando para a vida eterna, apontando para a sua obra, sempre falando que era necessário que ele padecesse, que ele morresse, mas que ele iria ressuscitar e que ele subiria aos céus e que então ele voltaria para buscar a sua igreja, que ele enviaria o Espírito Santo Consolador. O livro de João fala sobre isso, que ele enviaria o outro Consolador. Então Jesus, ele teve a oportunidade de sempre quando ele esteve com essas pessoas, com os ímpios, com os zombadores, ele impactava a vida dessas pessoas com a palavra de Deus. A grande questão e a pergunta que nós precisamos trazer para a nossa vida é se de fato nós temos frutificado dessa maneira. Se nós temos andado com pessoas, mas será que nós temos influenciado essas pessoas? Ou será que nós temos sido influenciados? É por isso que aqui no Salmo de número 1 ainda, ele vai dizer que ao contrário, né, no versículo 2, ele vai dizer, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, Jesus, ele meditava na lei do Senhor dia e noite. E aqui vai dizer o seguinte, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então a questão é, nós vamos andar no meio das pessoas, nós vamos conviver nas pessoas, no nosso meio social, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, mas a questão é, será que nós vamos ser como essa árvore plantada, né, junto à corrente de águas e vamos dar frutos? Porque nós fomos chamados para frutificar. Há um texto aqui ainda no livro de João, Evangelho de João, que a nossa revista vai trazer para nós, que está no capítulo 15, no versículo 4 e 5. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele vai dizer o seguinte, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e versículo 5 vai dizer, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5 ele vai dizer o seguinte, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, a gente começa a concluir que para que nós possamos frutificar, para que a gente não viva uma vida alienada, né? Nós precisamos sair, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ir ao banco, ir ao supermercado, e nós temos contato com pessoas. Nós temos contato com pessoas que não professam a nossa fé, nossos familiares, talvez alguns parentes, não professam a nossa fé, e por isso nós vamos deixar de conviver com essas pessoas? Não. Então, mas a grande questão é que nós precisamos estar em Cristo, porque somente estando em Cristo nós poderemos frutificar. É o que o salmista vai dizer aqui, e ele vai apontar, ele vai dizer, é como árvore plantada, ou seja, a pessoa, né, que não anda no conselho dos ímpios, ela não imita a conduta, ela não se assenta na roda dos zombadores, mas essa pessoa, para que ela não seja influenciada, e pelo contrário, ela possa influenciar, só há uma maneira de influenciar, é estar ligado em Jesus Cristo, é estar conectado com a nossa fonte de águas correntes, a árvore plantada
na fonte de águas correntes, onde nós recebemos vida, e a palavra de Deus é vida, Jesus é a palavra revelada. Então, somente em Cristo, se nós estivermos em Cristo, se a nossa vida estiver em Cristo, não é uma vida pontual, nós precisamos dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, estarmos em Jesus, estarmos na sua palavra, lendo a sua palavra, meditando a sua palavra, orando ao Senhor, e é dessa maneira que nós então daremos bons frutos, é dessa maneira então que nós estaremos no meio das pessoas, influenciando essas pessoas, apresentando essas pessoas a obra de Jesus Cristo, apresentando essas pessoas o justo, apresentando essas pessoas o bem-aventurado, que é Jesus, que o Salmo de número 1, ele vai apontar para nós. Bom, irmãos, como a gente então vê essas aplicações que o Salmo número 1 traz para a nossa vida, como a gente entende então tudo isso que esse Salmo tão precioso traz para a nossa vida, quais são as aplicações que esse Salmo vai trazer para a minha vida e para a tua vida. Bom, queridos irmãos, quais são então as aplicações, que esse Salmo de número 1 vão trazer para a minha vida e vão trazer para a tua vida? Eu queria, antes de concluir, eu queria ler aqui a parte da conclusão aqui da nossa revista, que vai dizer o seguinte: Jesus não andou no conselho dos ímpios, mas ofereceu o seu precioso e sábio conselho a eles. A uma mulher que tinha acabado de ser flagrada em adultério, ele disse: vai e não peques mais. A um coletor de impostos que roubava os seus irmãos, Jesus disse: segue-me. Jesus não se deteve no caminho dos pecadores para aprender a fazer o que é mal, mas ele parou junto ao caminho dos pecadores a fim de transformá-los. Jesus nunca se assentou na roda dos escarnecedores para se deixar influenciar pelos seus maus caminhos, mas a Bíblia fala de Jesus se assentando junto a publicanos, meretrizes e outros pecadores. E todas as vezes em que isso aconteceu, ele mudou as pessoas com quem se assentou. Irmãos, esse salmo é simplesmente um salmo muito maravilhoso. É por isso que ele é chamado de salmo, ele é a porta de entrada para a poesia hebraica. Não é à toa que dentro do cânon, Deus permitiu que esse fosse então o salmo de número 1, esse fosse o primeiro salmo, abrindo então essa porta para o livro dos salmos, e a gente entendendo então Jesus como homem bem-aventurado e justo. E você talvez esteja se perguntando, será que isso é possível? Será que tudo que esse salmo traz é possível se aplicar na minha vida? E a gente percebeu que Jesus, ele não deixou de andar com pessoas, ele não deixou de estar com pessoas, mas todas as pessoas, os homens, todas as mulheres que estiveram ao lado de Jesus, que se assentaram com Jesus, foram impactados, foram transformados pela mensagem do Evangelho. A grande questão é, será que você, nós temos impactado a vida das pessoas que têm andado ao nosso lado? Será que nós temos dado bom testemunho? Será que nós podemos afirmar que nós também somos homens e mulheres felizes, bem-aventurados? Será que nós podemos declarar que nós somos justos? Nós só podemos declarar que somos bem-aventurados ou felizes. Nós só podemos dizer que somos homens justos se nós compreendermos a obra e a pessoa de Cristo. Nós só poderemos ser justificados se nós entendermos a obra que esse homem justo fez pela minha vida e pela tua vida. Nós só poderemos, então, influenciar pessoas se nós estivermos ligados na videira. Nós só poderemos influenciar pessoas se nós formos como árvores plantadas junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e que não murcham. Então, Deus, ele está nos convocando, ele está nos chamando para sermos homens que vão dar bons frutos. Deus está me chamando, Deus está te chamando para sermos
agentes do reino de Deus, para sermos aqueles que vão representar a igreja de Cristo, que vão representar o reino de Cristo, que vão representar o reino do bem-aventurado, que vão representar o reino do justo. Eu e você, nós temos uma missão. E ao olharmos para o Salmo de número 1, nós precisamos entender que nós precisamos estar na fonte que é Cristo. Nós precisamos estar na videira que é Cristo. Nós precisamos estar nas águas correntes que é a palavra de Deus. É possível nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores ou dos zombadores e não sermos influenciados? Será que é possível nós não imitarmos os ímpios, nós não andarmos sobre os conselhos dessas pessoas que não conhecem a palavra? Sim, é possível se eu e se você nós entendermos que Jesus Cristo é a nossa referência. É a Ele que nós devemos imitar. É os seus conselhos que nós precisamos seguir. É diante da nossa família que nós precisamos nos assentar e, junto com a palavra de Deus, seguir, ouvir e entender os conselhos que Deus traz através da sua palavra. Quando nós começarmos a fazer isso, nós teremos condições de estarmos no meio das pessoas, não sendo influenciados, mas influenciando cada pessoa que Deus trouxer para estar ao meu lado e ao teu lado. Deus, então, irmãos, está nos convocando para buscarmos refúgio em Cristo, para buscarmos os princípios desse Salmo de número 1, entendendo, observando e também absorvendo tudo isso, todas essas riquezas que esse Salmo de número 1 traz para a minha vida e traz para a tua vida. Então, que possamos olhar para o justo, que possamos olhar para o bem-aventurado. Não haveria outra forma de nós terminarmos essa lição senão lendo mais uma vez esse Salmo de número 1, que é a porta para essa poesia hebraica, que é a porta para o livro dos Salmos, que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, o bem-aventurado e justo. E diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que eu, que você, que nós possamos meditar nesse salmo, que possamos então entender o que o Senhor quer trazer para nós como aplicação, como ensino, e que você prossiga meditando na lei do Senhor de dia e de noite. Eu fico por aqui, quero desejar a você uma boa semana, graça e paz, e se Deus permitir, semana que vem estaremos com a nossa EBD. Graça e paz.